através de José. Pode tomar o teu assento. Pode se sentar. Foi cantado, foi falado de oração. O que me chama a atenção, já entrando na história, em Atos capítulo 12, Atos praticamente é um livro profético. Atos é um livro praticamente fechado e criado e escrito por parte de Lucas. Atos capítulo 12 vem a história de dois homens, Tiago morto e Pedro preso. A igreja que aqui está orando, olhamos uma cultura em que Pedro estava preso, todo acorrentado, mas a oração da igreja, ela tem poder. Aleluia, Deus! Porque a oração do povo fez que os cadeados da mão de Pedro, quem conhece a história de Pedro sabe que Pedro traiu Jesus, levou Jesus, fez que aquele cadeado caísse ao chão. Tiago já estava morto. Pedro pregou em Atos 2, 3 mil almas se renderam. 120 povos judeus que ali sendo batizados com fogo e espírito falavam em línguas. A cultura judaica que se fosse adorar ao Deus do Cristo, que envia o Cristo na cidade de Betânia, nós olhamos uma diferença de história, porque a Bíblia é baseada sobre Cristo. Uma introdução que Pedro prega, o mesmo Pedro que traiu, levou Jesus lá atrás, é o mesmo Pedro que está pregando em 120 sendo batizado com fogo. Esse livro de Atos tem Cristo andando e fazendo milagre. Através da pregação de Paulo, através da pregação de Pedro, mostra que o Espírito Santo ainda reinava em Israel. Porque a morte de Cristo não traz o término da igreja. A morte de Cristo era deixar o corpo como comunhão com o Cordeiro. A morte de Cristo não termina na igreja. Para vergonha do diabo, o Espírito ainda reina. Porque a Bíblia diz que antes da morte de Jesus, antes de ele chegar ao trono que ali estava, antes dele chegar no Evangelho de João capítulo 20, verso 18, eu vou para o meu Pai, mas ainda não tinha voltado. Era ele dizendo uma coisa: era necessário uma morte de Cristo na cruz, mas o Espírito ainda reina. Era necessário os pregos em suas mãos, era necessário a coroa de espinho, mas o Espírito ainda reina. É porque o Espírito ainda enche o tempo. Era Pedro pregando 120 batizado com fogo.